Olá, sejam bem-vindos ao Etc e Tal Podcast. Publicidade, marketing, cultura e negócios. Eu costumo dizer que comunicação não é tudo, mas que tudo é comunicação. Eu sou o Ander, sou publicitário, sou designer de marcas, atualmente estou à frente da agência Etc. Creative Brands. Se você quiser conhecer mais serviços e produtos que a agência tem, você pode entrar em contato conosco. Eu vou ter o maior prazer, junto com a minha equipe, de fazer esse contato, conversar com vocês. Quem sabe a gente vai trabalhar junto no futuro em grandes projetos, em coisas interessantes da área da publicidade aí. Pessoal, esse é o primeiro episódio do Etc e Tal Podcast. Eu tenho que deixar para vocês aqui uma frase fantástica que eu ouvi hoje do nosso convidado, que é: só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Guardem essa frase que depois nós vamos falar sobre ela e vocês vão entender quem é o nosso primeiro convidado aqui. Nós vamos receber inúmeros convidados interessantíssimos, com histórias muito bacanas. Esse aqui não é um podcast para entrevista, a gente nem tem essa intenção. É para fazer um bate-papo com amigos, clientes, pessoas interessantes da nossa cidade, da região, que vivem a cultura, a publicidade, a comunicação e fazem muitos negócios. Eu acho que essa é o mais interessante de tudo, porque todo mundo tem um início, então eles vão vir aqui para contar um pouco dessa história aí. Tá? Então hoje, nosso primeiro episódio, não podia ser uma pessoa diferente, não podia ser outra pessoa senão Douglas Bart, da Alpha Club Barber. Ele é natural de Santo Antônio da Patrulha, ele está em Frederico, onde ele iniciou a sua trajetória profissional em 2017, tá? E ele está aqui para se apresentar para a gente aí e falar um pouquinho, Douglas, aí dessa tua história, dessa tua caminhada. Onde é que tudo começou? Quando é que surgiu essa vontade de trabalhar nesse ramo? Bom, pessoal, para mim hoje é um prazer estar aí com o Ander, né? Não tem nem o que dizer, é um cara que me orientou, eu costumo falar para os meninos, na minha profissão, nessa etapa nova que a gente está vivendo. Cara, a barbearia, na verdade, ela começou muito antes de eu pensar em fazer um curso. Isso aí, até comento com os meninos, falo nas reuniões, que quando eu tinha 15, 16 anos era uma profissão que meu pai queria me dar, né? Olha aí. Moleque, não era o que eu queria viver no momento, achava isso um pouco fora de moda, sei lá, seria essa a palavra certa, né? Com 15, 16 anos isso. Meu pai falou que ia ser uma profissão do futuro que poderia me dar muita coisa boa, né? E o teu pai, qual era a profissão dele? Cara, meu pai, ele trabalhou muito no ramo de calçado, como lá a região... Não tinha nada a ver nada a ver. Atualmente, nessa época que ele queria me direcionar para isso aí, ele estava trabalhando de pedreiro, servente de pedreiro, fazia essas partes de obras. E a gente morava no interior, né? E eu, enfim, na idade que eu já estava trabalhando, conseguia guardar um dinheirinho para poder ter a minha futura moto e tal, então para mim tava feliz com aquilo aí. E as coisas foram mudando, né? Eu acabei saindo cedo de casa, por orgulho, queria viver o mundo, achava que aquilo ali ia ser excelente para mim, que queria ir atrás dos meus sonhos. Eu, por ser um cara orgulhoso, acabei não voltando para casa e sempre mantendo constância nisso. Um orgulho para vencer na vida, né? Isso aí. E daí, com o tempo, cara, acabei perdendo meu pai, voltei para São Antônio da Patrulha, lá comecei a trabalhar na seleção parrilha lá. Foi uma vivência extraordinária para mim, conheci uns meninos bons que procuravam alavancar e não puxar o tapete, né, cara? Isso para mim não tem coisas que não tem preço, tem um valor que não pode comprar. E daí um dia o Marcelo, cara, me convidou a conhecer uma escola, né, que davam cursos. Ele queria muito fazer um curso lá de 3D, porcelanato 3D, enfim, eu não entendia muito. Ele me convidou
Também porque também tinha curso de barbeiro. Eu não sei por que situação que ele convidou, na verdade. No conjunto da obra do que tinha para fazer também tinha curso de barbeiro. E daí, cara, ele me convidou para ir. Falei, cara, eu acho que isso aí pra mim não cola, sei lá. Nunca me vi fazendo isso aí, né? Enfim, a conversa esfriou. No outro dia ele falou, ó, vou lá ver do curso, não quer ir junto? Eu falei, cara, parei de trabalhar agora. Ah, vamos lá, né? Sem compromisso nenhum. Então fui lá, cara, a menina foi uma boa vendedora, me vendeu o curso. Eu falei, agora eu vou ter que comprar o material, né? E tu lembrou do teu pai nessa época? Cara, não! Tinha passado já Não, passou, tempo, cara, passou. Nem, na verdade, como são flashes de adolescência, infância e adolescência ali, nunca... Cara, com o tempo, conversando, a minha irmã comentaram e tal, falou, ó, cara, é isso aí. E daí no fim, cara, fiz o curso, né? Engrenei na profissão pouco mais para frente no tempo ali, fui fazendo um estágio num salão de beleza, sem ganhar... Lá em Santo Antônio da Patrulha. Lá em Santo Antônio da Patrulha, sem ganhar dinheiro algum. E para ganhar experiência, porque a gente sabe, quando eu trabalhei em São Paulo, a gente sabe que o atendimento ele é primordial, né? Sim. Então tu precisa ter certeza do que tu tá falando pro cliente. Então, quando fui treinado para trabalhar lá, isso é um papel principal, porque se tu oferecer pro cara um café, aquilo tem que saber de qual café. Peraí, só para esse atendimento diferenciado que tu tem hoje aqui na Alpha Clan, só para que eu entenda, você começou a aprender já lá nesse salão ou no curso? Não, cara, isso aí foi vivência da estrada. Aí você foi pegando. Eu fui pegando as manhas. Mas lá já começou com essa mentalidade. Sim. De atendimento diferenciado. Isso aí. Então, como a gente é treinado, quando tu conhece uma empresa que quer crescer, ela treina o cara a fazer aquilo lá. Então, cara, que nem eu tava falando, não adianta tu querer oferecer um café, tá, mas esse café, ele foi preparado aonde? Ele foi plantado aonde? De qual safra? Entendeu? Então, enquanto o cliente abordar, tu tem que ter ciência do que tu estudou aquilo lá. Conhecimento. Então, quando a barbearia entrou pra minha vida disso aí, eu falei, cara, não é só cortar cabelo, o primordial é cortar cabelo, mas eu sei que com o tempo eu vou ter que desenrolar mais coisas. E o restaurante me trouxe isso. Me trouxe o medo de atender. Então, para mim, foi interessante demais o restaurante, nesse conjunto da barbearia. Isso aí. Então, eu perdi o medo de atender e lá eu perdi o medo de cortar nesse salão de beleza. Então, eu uni essa parada. Então, cara, com o tempo, eu falei, cara, agora 7 meses aqui, ralando, aprendendo a cortar e tal, vou meter marcha no meu sonho. Eu acho que é isso que eu quero fazer para mim. E daí, final de 2017, eu vim para Frederico Westphalen. E aí, onde a Alpha começou. E aí começou lá na Rua do Comércio, foi lá, né? Eu lembro que eu fui lá, cortei o cabelo contigo e tal, mas a gente acabou não criando um vínculo, tava na CLT na época. Isso aí, e o meu pensamento também por muito tempo foi o quê? Eu preciso fazer um bom degradê, eu preciso fazer uma boa barba, eu preciso fazer uma boa sobrancelha. E eu acabei, me perdendo só nisso. Então, com o tempo eu precisei aprender o quê? Eu preciso fazer um bom contrato, eu preciso fazer uma boa gestão, eu preciso fazer uma boa administração. E eu vi que, cara, hoje o meu papel dentro da barbearia, o cortar cabelo é 15% meu. E aí você virou um gestor da tua empresa. Do meu próprio negócio. E eu acho que, eu acredito que a gente sabe, a gente tem números, e principalmente a gente que trabalha com comunicação aqui, né, pessoal? A quantia de empresas que elas começam e elas terminam antes do primeiro ano, né, Douglas? Isso acontece muito. E já passou na minha vida profissional, já são quase 20 anos trabalhando com publicidade e marketing, muitas empresas muito bacanas também, com ideias muito legais, mas que acabaram não dando certo, acabaram não progredindo, não indo para frente, talvez por causa dessa falta de gestão, de você focar só no operacional, ser muito bom no operacional e começar a deixar um pouco de lado a gestão, ou terceirizar essa gestão, o que é pior ainda. Né? Sem acompanhamento fica muito difícil. Né? E aí, se tu me dá uma parte, eu lembro, cara, do dia que tu chegou, eu não sei nem por onde é que tu apareceu,
Agora eu tô lembrando, trabalhou comigo, trabalhou comigo na empresa de medicamentos, o Júnior. E aí o Júnior disse pra mim, cara, vai entrar em contato contigo o Douglas e tal, assim. Disse, não, beleza, né? Semanalmente sempre alguém entra em contato, beleza. Eu lembro que até fiz um vídeo depois que a gente apresentou tua marca, e, cara, a pessoa que eu menos ia esperar que tivesse uma cabeça totalmente diferente, pensando em gestão, e disse, cara, eu vou trabalhar o brand agora da minha empresa, dentre outras coisas, né? Fosse você. Chegou ali e tal, do teu jeito, cara, que você é um cara muito humilde, muito tranquilo, muito de boa, disse assim, cara, André, eu preciso que tu me ajude. E disse, cara, o que o Júnior falou pra ele? Não, e fora o áudio que eu falei, mandei um áudio de 1 minuto e pouco antes, né? E daí o Júnior falou até pra mim, cara, tu mal conversou, o cara mandou um áudio de 1 minuto e pouco, espera aí que ele vai te atender. Mas é isso daí. E o Júnior, como trabalhou comigo, ele tá na Realiza hoje, cara, e o Júnior é um sucesso, adoro, faz os vídeos pra venda também e tal. Ele é um guri especial. E aí eu disse, cara, o Júnior me coloca nos bretes ainda, porque não é o primeiro. Aí eu disse, cara, vamos entender essa parada. Não é que ele chega e diz assim, não, ele é o cara, ele vai resolver a tua vida. Não é assim, né, cara? Não é assim, eu fiquei olhando, cara, vamos olhar um brand com uma barbearia. Cara, e o resultado foi extraordinário. E muito por causa do teu briefing também, da tua construção e da tua cabeça naquele momento que você estava me passando o que tu queria. Porque o que acontece com o empresário, Douglas? Às vezes ele não sabe onde é que ele quer chegar. Entendeu? Você tem muita coisa que tu vai conquistar na tua vida pela maneira que tu é, pelo profissional que tu é hoje, que tu nem imagina que vai acontecer. Mas tu botou ali um limite, que ali eu quero chegar. Depois o que vir para frente são outras coisas pela tua evolução e pela maneira de tu ser, né? Mas aí tu chegou ali e disse, cara, eu não quero, não é só chegar lá e cortar cabelo. E tu me deu uma aula ali, eu disse, cara, então hoje, cara, eu fiquei extremamente feliz que a gente fechou o negócio, que a gente começou, né? Disse, vamos começar a trabalhar ali. Mas, cara, só para dar uma quebrada do gelo aqui, a gente hoje estava conversando, hoje vamos gravar o podcast, enfim, né? E aí você falou para mim, não, vamos lá, vamos nessa. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Né? Créditos aí para um rapper ou para um escritor famoso, né? Tenho algumas dúvidas aí, mas eu vou dar esse crédito para ti, entendeu? Porque você se arrisca. Você chegou aqui também naquele momento e disse assim, cara, é o momento. Eu vi que agora é o meu momento, eu vou ter que dar esse peitaço, eu vou mudar a minha cara, não importa quanto vai custar, porque isso não envolve só fazer uma marca, né? Sim. Mas envolve também depois você ter que confeccionar essa marca, você ter que mostrar essa marca, publicizar ela, né, Douglas? Então, ali você arriscou. Mas para a gente aproveitar isso daí, eu quero te fazer uma pergunta, para tu contar essa história aí, lá no teu início, sim, quando tu estava aprendendo, como é que tu foi parar em Tramandaí sem carteira de motorista de moto? Cara, na verdade, essa história aí, ela é... Até hoje me veio, né, na mente essa história porque a gente acha que vai conseguir tudo, sem se arriscar. E não é bem assim, né? A gente sabe que às vezes tu vai ter que jogar o que tu tem para ver se vai para jogo. Se vai dar ou se não vai dar certo. E se não der certo, por que não deu? Então eu tinha... Quando meu pai faleceu, ele deixou uma moto para nós, ficou na família. E era essa moto que eu tinha na época para trabalhar e para fazer o meu corre. E eu falei, cara, vou ter que ir a Tramandaí, porque eu fui escolhido na turma lá do Junino, foi a turma que meu primeiro curso, né? Ele falou assim, ó, Douglas, tu tá mais avançado e tal, tu não quer ir a Tramandaí, participar lá, tá tendo a Feira do Peixe, uma das maiores feiras que nem a gente tem aqui, e tem um salão da mulher que ela tem um nome considerado, e se tu não quer participar nesse evento. Eu falei, cara, se tu diz que eu tenho capacidade para ir, eu vou. Daí depois eu ia resolver como eu ia, né? Mas até o momento... Primeiro aceitou o convite. De primeiro momento, eu falei, não, eu vou, se tu acreditou, tá vendo potencial em mim, falei, vamos lá.
Eu nunca fui tipo assim, usar um palavreado, arregar, né? Ah, não, isso aí. Fugir do assunto. Eu falei, vamos pra O cima, negócio é cara. arriscar para viver E extraordinário. eu falei, cara, vamos lá. Eu peguei de manhã cedo, mais ou menos captava o horário que fazia as trocas, né? Estado mal, falei, vamos por aí. Então, falei, cara, fui. Graças a Deus deu tudo certo, cara. Um dos poucos cortes de cabelo que eu tinha me aperfeiçoado era o corte na tesoura. Então, cabelos longos é mais difícil num curso, a gente sabe disso, assim como barba. Cheguei lá, primeiro corte de cabelo na tesoura. Cara, aí começou a guerra, né? Eu falei, vou fazer, mais ou menos tenho as guias e é onde eu começo, né? Mas isso com um ser humano de verdade, De não é verdade. um boneco de peruca. Aí que tá. Então a experiência, cara, daí já veio desenrolar de São Paulo, trocando ideia e tal, servindo um café, servindo uma água. E vamos desenrolar do jeito que se a gente sabe que o cliente a gente ganha de duas maneiras, né? Ou é no teu atendimento excelente e faz o cara virar teu amigo, ou tu é um baita profissional que já tem anos de experiência. Eu falei, cara, eu vou passar os dois aqui, do jeito que eu consigo. Vou na fé. E, cara, demorei bastante para finalizar o cabelo, finalizei com produtos, falava sobre o produto, porque antes de eu começar a atender no salão dela, me apresentei, ela me apresentou como é que era e tal, como é que era no evento, como que ia funcionar. Ela falou, ó, esses são os meus produtos que a gente vai servir na barbearia. Peguei os produtos que nem eu fazia em São Paulo, rotulei todos, pá. Quando o cara chegasse ali, eu sabia o que eu ia oferecer e como eu poderia vender para eles. Então, aí começa. Deu tudo certo, voltei para casa, eram as... Eu lembro que na época tinha até o show do Alok, cara, e eu queria ficar, só que eu falei, cara, não dá para ficar, amanhã eu pego cedo na parrilha, volta cedo, marcha de novo, consegui voltar, eram as 9 e pouca da noite, então o horário ali que era mais tranquilo para voltar, voltei. E no outro dia começou de novo, cara, trabalho de novo. Cara, e essa moto ainda tá contigo ou não? Cara, essa moto, na verdade, eu acabei perdendo ela, né? Fiquei um pouco triste na época. Perdeu e não achou mais. Não, essa aí... Acho que deu para entender. Essa aí se foi, cara, infelizmente. Mas... Então tu continua andando sem carteira. Mas ela serviu por história, né? Não. Hoje em dia temos tudo certo, graças a Deus. A barbearia proporcionou bastante coisa pra gente, além da carteira de legal. Motorista. Douglas, hoje você tá com quantas pessoas trabalhando contigo ali na Alpha Clan? Cara, essa semana vai iniciar mais um menino. A gente tá com uma demanda muito boa de porta, cara. A gente tá, graças a Deus, tá com uma turma muito boa. Então a gente vai ser em 6 lá dentro, tá? Tem mais um projeto ainda para vir, né? Sim, já vamos falar. A gente tá em 6, o menino começa agora, amanhã, ele começa pelo treinamento, a gente tem um treinamento, assim que eu peguei o bisu de lá. Hoje a gente já tem um pop praticamente estruturado, então antes dele começar a cortar, ele vai entender o nosso mundo. Primeiro você dá um treinamento, foi uma das coisas que você me falou aquele dia aqui, logo que nós nos conhecemos, você dá o treinamento pro cara que vai trabalhar contigo. Sim. E aí ele tem a tua identidade. Ele entra pro clã e segue o que o Douglas faz. Isso aí. Porque, cara, às vezes tem coisas óbvias, barrer a sua cadeira é uma delas, que tu vai ter que pedir isso é errado, se tu nunca falou pra ele. Então, tá lá no nosso pop, ó, tal coisa, tal horário, deixa tudo organizado, porque quando tu for fazer a cobrança dele, ó, tá lá, tudo certo. Então esse é a nossa ideia, né, de cadeira, é isso aí. A gente criou o pop, deixou tudo organizado, para quando a gente chamar ele para conversar, porque a gente sabe que a gente precisa ensinar mais de recuo, para ele entender como é que funciona, e depois segue em marcha. Então ele pega esse universo, como se fosse um manual de boas maneiras para trabalhar na Alpha Club Barber. Isso aí, né? É o nosso pop. Eu acho que isso é muito bacana. Pessoas operando processo. Cara, e eu vi que tu tem uma dinâmica muito boa, assim, de trabalho, né? Eu levo os guris cortar o cabelo lá, o Mateu e tal, né? Então, assim, cara, vai vir aí no futuro, acho que dá para falar que vai ter o clãzinho. Dá para dar um spoiler. Acho que é bacana, né? Então tu tem um espaço muito legal, porque a Alpha Clan hoje ela tem um espaço bacana, não só de barbearia, né? Mas também tem a house lá, com sinuca, se o pessoal quiser ter fazer a compra, né? Ficar um tempo mais... Tem os produtos, um tempo descontraído, tem produtos também, né? Mas, cara, desde aquele dia lá eu disse assim, cara, mas tu é professor, tu tem um conhecimento muito grande, né? E agora você vai começar também nessa questão de workshop, curso, né? Então acho que isso é bacana, dá para falar um pouquinho sobre essas duas coisas, curso e workshop, coisas que você ainda tá
moldando e Sim. preparando para vir? Cara, é bacana a gente comentar, porque desde quando a Alfa ressurgiu, eu falo que ela ressurgiu em 2019. Foi onde eu parti, da onde eu estava, de algo que deu errado, por fazer uma sociedade errada, por ter um contrato mal elaborado, por, na verdade, nem ter contrato, confiar na palavra uma da outra pessoa. Uhum. Quando ela ressurgiu em 2019, eu botei minha cabeça no travesseiro e falei, cara, eu quero me tornar o melhor barbeiro da minha cidade, eu quero entregar o melhor corte, mas o meu sonho é se tornar mentor. Porque eu conseguia ver algumas coisas e adaptar, que eu via que ao meu redor as pessoas não conseguiam fazer isso. Então era uma habilidade que eu tinha, tipo, que nem tu me comentou agora, unir o restaurante com a barbearia, o atendimento. Pegando o melhor das coisas. Então, cara, graças a Deus eu consigo ser uma esponja onde a gente consegue passar, sugar o que é bom, né? E passar. Eu falei, cara, eu preciso ser mentor, preciso me posicionar, criar a técnica da minha, que eu acho que é mais viável, mais fácil, para passar para frente. E quem começou isso comigo foi meu primeiro colaborador, que foi o Christian. Eu falei, cara, é com ele que eu vou criar uma dinâmica, vou criar uma relação de aluno e professor, vou adaptar isso e vou começar a postar para ver o que vai surgir para mim, né? E daí eu tive meu primeiro aluno no mesmo ano, cara, que quando o cara me chamou, ele pediu pra... se eu não ministrava um workshop pra ele, né? E eu falei, cara, parei antes, né? Pensei, se o cara me chamou, é sinal que eu tenho capacidade de ensinar, né? Então, montei primeiro uma relação, né? Como mentor, o que eu passava pra ele. Respondi ele depois, falei, ó, claro, a gente pode organizar um dia, um horário, o que tu procura, qual que é a maneira onde tu quer se aperfeiçoar, né? Degradê, corte tesouro, enfim. Então, consegui vender o meu primeiro curso. Então, eu falei, cara, aqui é o meu caminho agora. Eu preciso não só postar as coisas da barbearia, horário, enfim, as postagens da barbearia. Que é muito legal, porque, cara, as postagens são muito bacanas e tem bastante visualização também, né? Graças a Deus, cara. E preciso começar a sombrear uma estrutura de mentor, né? De ensinar a cortar cabelo. E foi vindo, cara. Daí isso começou em 2022, pós-pandemia ali. E comecei a ministrar curso. Cara, montei a primeira turma, deu a galera da região inteira. Não esperava, veio os meninos de Boa Vista, Rodeio, Iraí, Caiçara, olha aí. as cidades ao redor, Portela, ali do próximo Portela. Sim, cara, veio. Eu falei, agora não tem mais correr. Pra ter noção, na época era em pandemia, eu tenho uma foto até antiga, estavam de máscara, cara. Falei, aqui eu... Era só cabelo, barba não dava pra fazer. Eu fiz barba, né? Mas, cara, então eu vi que ali era o meu caminho, meu. Falei, cara, eu preciso não só ficar na linha de frente, no corte de cabelo, mas eu preciso mentorar, sabe? E daí eu falei, a barbearia também precisa crescer, e aí começou as opções. E aí você mentalizou e disse, cara, daqui eu vou pra frente. E aí começou essa construção de organizar a empresa. Curso, cara, eu fui atrás dos melhores do mundo, eu posso dizer, na época, que são os caras que ainda ministro hoje. O Elias, um exemplo, para mim é o meu marco, eu te comentei sobre ele também. Uhum. Um cara que não corta mais cabelo, hoje é um palestrante. E eu falei, cara, é por aqui que eu quero, e um dia, se Deus quiser, chegar lá. Mas a gente tá em processo de construção. Esse ano a gente vai gravar as aulas, vamos lançar o nosso primeiro curso. Então é um passo, que nem quando eu cheguei para ti e falei, Anderson, preciso fazer o rebrand. Meio do ano, até o final do ano, quero dar meu curso online. Isso, vamos participar agora, né? Vamos gravar esse curso, vamos participar de tudo isso. Então, cara, depois do curso online, a gente sabe que em novembro a gente está no maior evento do mundo, que é o Barber Week, que foi convidado a ser embaixador. É verdade. Então, os meninos da minha equipe vão estar comigo, até me arrepio, cara. Você vai levar todos para lá, vamos, né? todos. Não interessa se o menino começou ontem. Onde é que é? São Paulo, cara. São Paulo. Em São Paulo, na capital de São Paulo. Mês de novembro. 16 e 17 de novembro. Então, é uma construção, cara, que eu tenho quase 8 anos de profissão, que agora que tá vindo a colheita da onde eu quero chegar. Só que a galera que começa hoje, agora cortando um pouco o assunto, a galera que começa hoje, acho que de 6 meses e 1 ano já tá tirando 15, 20 mil reais. Já tá bombando, né? Não é assim, tem toda a construção que vai ter que perder muito primeiro, investir muito primeiro, para depois o retorno vir. Claro, eu até acredito, Douglas, vendo de fora, assim,
que uma boa barbearia, um bom salão de beleza, ele até fatura legal, né? Fatura legal, mas faturar é uma coisa, né? E os custos que tem atrás disso, todo o teu investimento de tempo também, isso aí às vezes o cara não enxerga. Então, um profissional sozinho, na minha área também é assim, Douglas, porque a gente tem uma estrutura, então a gente tem clientes que a gente tem que atender fora daqui, que a gente tem que se locomover, a gente tem equipamentos e tal, e às vezes um profissional, que tem essa carência no mercado, que às vezes a gente quer ter um profissional aqui, um profissional que pega 1, 2 trabalhos ali por mês, para ele tá ótimo, porque ele já tem uma estrutura por trás dele que... Trabalhando firme. Né, que banca, mas enquanto tu montar uma empresa, tu pagar impostos, enfim, não vamos entrar nesse assunto, Sim. Né, ele se torna um pouco mais complicado. E também, hoje, os clientes, né, são muito imediatistas, no sentido assim, cara, eu quero um negócio de rede social, tá bombando e tal, mas por trás tem uma estruturação de marca. E ela perpassa por esse ponto de contato, e você entender que é o primeiro ponto de contato, outro dia a gente vai falar sobre isso aqui no podcast, que é você entender qual é o teu negócio. Então tem muito profissional que às vezes não conhecem o negócio onde ele está inserido. Pô, o meu negócio é ser barbeiro, eu tenho uma barbearia, mas lá no fundo ele não conhece. Lá no fundo ele não entende que uma barbearia tem toda uma estrutura que é a que tu vem contando aqui para nós. Sim. Onde tu saiu de uma situação de ser só barbeiro e cortar cabelo e você começou a administrar essa empresa. Então acho que isso é muito diferente. Mas, cara, nós vamos estar juntos nesse projeto aí agora, das aulas, né? Vamos gravar ela para vender curso. Também workshop que vem pela frente aí, nós somos parceiros, a gente vai estar trabalhando nisso. Mas, cara, nessa caminhada aí, cara, deixa eu te perguntar, já aconteceu aí algum errinho, uma orelha cortada aí? Cara, acho que o barbeiro que nunca cortou o dedo, né? Uma orelha? E deu uma beliscada na orelha não foi barbeiro, né? Não Porque começou ainda. Não tem como isso não acontecer. Pode ser que até o momento não. Se tu parar hoje por cortar cabelo, pode ser que não. Mas vai acontecer. Então, é mais complicado, cara. Tu vai beliscar, vai cortar o dedo, vai, às vezes, errar um corte, que pode acontecer, o cara vem com uma estrutura tão grande e tu ainda não tá pronto para aquilo ali, e é normal acontecer, mas não para de estudar, né? E a prática, ela traz também toda uma situação ali para você... Uma evolução, né? Mas, cara, eu vou te fazer uma pergunta aí que não sei para as outras pessoas, né? Cara, toda cabeça ela é diferente, né? Tem essa questão aí do redemoinho no cabelo, eu devo ter uns 6. Mas assim, cara, no curso que você vai ministrar, no curso que você foi fazer, como é que é essa situação? Tem um segredo ali? Todo redemoinho é igual, redemoinho? Como é que funciona isso, cara? Porque, cara, é uma técnica, assim, porque por dia você corta vários cabelos. E não tem uma cabeça igual a outra, não tem um cabelo igual ao outro. Cara, é uma digital ali, né, na cabeça do cara. Como é que é isso aí? Isso é verdade. Em 2024, cara, eu mudei toda a minha percepção com a barbearia. De corte, de estrutura, do que eu queria pra mim nos próximos anos. No corte, eu vi que cortar cabelo não era só fazer degradê para todo mundo. Não era padronizar aquele médio fade, aquele cabelo pro lado, e poderia adaptar aquilo com que o cliente vivia. Aí é onde eu parei de ser alienado a fazer aquele tipo de corte e comecei a conhecer o meu cliente. Entender o estilo dele. O que ele gostava de vestir, a música que ele gostava de escutar. O ambiente que ele convivia. Que vai combinar com o corte de cabelo dele. Muitos clientes meus, cara, ainda, como eu ainda corto o cabelo, a gente tá vai ficar 3 dias cortando cabelo na semana, eu sigo o meu cliente, eu troco uma ideia com ele pós o corte. Então o barbeiro não é o cara que vai sentar, o cliente vai sentar na cadeira, tu vai cortar o cabelo dele, que a galera costuma fazer isso aí, e vai cortar o cabelo, um tapa nas costas, cobrar ele e mandar embora. O teu cliente, tu conhece ele.
conhece o estilo de música, conhece como que ele gosta de se vestir, quais os tipos de festa. Então, a gente conhece o cliente hoje da barbearia, por isso que ele não sai. É raro a gente perder o nosso cliente. E aí que casou exatamente com o slogan da barbearia, né? Que é para você formar líderes, né? Que tá lá no slogan. Então, ou seja, cara, eu vou lá, eu vou procurar o Douglas para cortar o meu cabelo, ele vai fazer com que naquele ambiente que eu esteja, eu seja um líder, eu seja um alfa, né? Nessa situação, pegando esse universo aí da marca, muito, muito bacana. Douglas, cara, papo legal, né? Um podcast a gente vai fazer curtinho, né? Média de uns 30 minutos. Pessoal que vai querer acompanhar, esse é o primeiro. Nós recebemos aqui o Douglas. Tem mais alguma coisa que tu queira falar, deixar uma mensagem? Cara, deixa tuas redes sociais aí pra galera, tuas e da barbearia aí. Claro. A gente tá na nossa rede social do Instagram, Alpha Club Barber, né? E o meu perfil, que está tudo ali, a minha vida pessoal também, o meu trabalho, a gente vai mudar isso aí também, que é a parte dos cursos, a gente vai dedicar um perfil somente para os cursos. Mas, por enquanto, o meu perfil de trabalho também está Douglas Bart. Lá a gente vai conhecer toda a minha história também dentro do corte, dentro do que eu vivi, e a Alpha tá pronta para te atender lá também. Então, galera, vocês querem conhecer 2 trabalhos muito bacanas aí, sigam a Alpha Clan, acompanhem o trabalho do Douglas e também a agência etc. Vocês lá na Alpha Clan vão ver um brand de verdade, um brand de propósito, que ficou muito legal, muito bacana. Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Etc e Tal Podcast. Espero ver vocês em breve, tá? Sigam aqui no YouTube, enfim, eu acredito que a equipe vai pôr aí também no Spotify o podcast, então, para que o pessoal que não tem tempo de assistir vá escutando no carro, viajando, quando tiver ao trabalho aí. Nós vamos receber, então, como eu falei aqui, muita gente legal, muita gente bacana, tá? Não deixe de nos acompanhar aí. Valeu, abraço. Valeu, Douglas.